Bom, eu quero saudar a todos, especialmente a família Alfredo Lima, da qual eu sou genro, e aos meus amigos, que têm me perguntado, têm me cobrado quem foi Alfredo Lima. E eu, para explicar quem foi, quem fez, o que fez Alfredo Lima, nós precisamos recuar um pouquinho no tempo. Temos que deixar o ano de 2017 e voltarmos lá para a década de 1950 para nós entendermos, na verdade, aquilo que Alfredo Fernandes Lima fez naquela época. E sem isso, sem voltarmos ao tempo, fica muito difícil a gente entender a grandeza de determinadas ações que foram realizadas por Alfredo Lima. Alfredo Lima chegou nesta localidade, Jardim Meriti, em 1951. Eu tenho hoje 70 anos de idade e cheguei em 1956, início de 56. Então, essa história daquilo que ele fez, na verdade, é um testemunho ocular. Eu vivenciei exatamente todo esse período de 56 para cá. Inicialmente, precisamos de dizer como era a localidade, como era Jardim Meriti. Jardim Meriti foi um loteamento da OSA mais recente, uma das mais recentes no município de São João de Meriti. Vila Rosali era um loteamento mais antigo, mais populoso. Eu morava na rua 31, que depois passou-se a ser Santos Dumont e, por final, professor Jansen Pereira de Mello. Em 1956, aquela minha região, passavam pessoas de Vila Rosali, para se ter uma ideia, com espingarda nas costas para caçar nesse morro do Jardim Meriti. Hoje você falando, realmente se torna quase que inacreditável esse fato, mas presenciei várias e várias pessoas caminhando com espingarda nas costas para caçar nesse morro. Mais ainda, cá para baixo, onde hoje é a praça da Prefeitura de São João de Meriti, existia ali um matagal e naquela praça era mais ou menos plano e ali se tinha um campinho de futebol. E naquele campinho de futebol eu joguei bola naquele campinho. E ao lado tinha uma represa da água que descia do morro e foi nesta represa ali que eu aprendi a nadar. Então esse era o bairro Jardim Meriti lá pelos anos de 1956. Na verdade, eram pouquíssimas casas que existiam aqui. Basicamente, era tudo pasto. E existia duas vacarias. Uma do seu Nestor Freire de Castro e a outra do senhor Filhinho. E então, esse loteamento, essas poucas casas, essas pessoas viviam com enorme dificuldade para aquele período de 1956. Embora esse bairro foi privilegiado com a vinda de muitas pessoas que, na verdade, lutaram muito para obter grandes conquistas para esse bairro. Eu posso citar Flovial da Silva Feitosa, Nelson Marques, Edson Luquezzi, o seu João da Bandinha, o Agenor Ribeiro e outras pessoas que, na verdade, são várias, que chegaram a esse local, ou seja, esse local foi privilegiado por ter vindo esse grupo de pessoas para buscar, não só pensando na família, mas pensando na coletividade. Bem, entre as várias pessoas que eu falei aqui, nós temos que incluir o Alfredo Lima. Nós falamos nas outras, mas o Alfredo Lima fez parte deste grupo. Com todas as dificuldades do município, ou do bairro, ele era uma pessoa que buscava relacionamento com todas as autoridades eclesiásticas e políticas do município de São João de Meriti e até fora do município de São João de Meriti. Lutava constantemente para minimizar a carência desta localidade. Então, o seu Alfredo Lima, além de buscar autoridades eclesiásticas, autoridades políticas para trazer benefícios, para minimizar a situação de um bairro totalmente carente, ele individualmente ele cuidava e fazia alguma coisa por si só. Ao construir a padaria e o primeiro açougue do bairro e trazer
um empreendimento junto com um cidadão que hoje me falta o nome, talvez seu Geraldo, que ficaria mais ou menos onde é hoje o Hospital da Mulher, uma lotação para levar as pessoas daqui da Avenida José Amorim, antiga Avenida Presidente Lincoln, para o centro de São João de Meriti, cerca de 4 a 5 quilômetros. Aquilo é para amenizar a situação daquelas pessoas que precisavam chegar ao centro de São João de Meriti. Também construiu uma torre onde fez um serviço de alto-falante para socorrer, para trazer aviso, para servir a sociedade sofrida deste bairro. Então ele construiu uma torre, gastou o dinheirinho para levar a torre naquela época, montar um serviço de alto-falante e ter alguém para divulgar pedido de socorros, aviso, enfim, várias utilidades para os moradores do bairro. Isso sem a pretensão e sem conseguir nada de retorno em termos financeiro do custo que ele teve para fazer isto aí. Então isso é algo grandioso. Nesse serviço de alto-falante, ele tinha à tarde sempre a hora da Ave Maria, comunicar falecimentos e pedido de socorro, como eu falei. E trazia também duplas sertanejas caipiras, como Décio da Sanfona, como Pinho e Pinhão, e outros cantores que ele trazia bancando tudo só para alegrar e entreter essas pessoas que moravam no bairro. E outra coisa, ele muito católico atuante, da qual ele buscou, inclusive, essa área da prefeitura de São João, da área da prefeitura da igreja Nossa Senhora da Glória, junto à época do prefeito José Amorim, que ele tinha, o Alfredo Fernandes Lima tinha contato quase constante com Tenório Cavalcante, Getúlio de Moura e várias autoridades políticas, entre elas José de Amorim, que constantemente estavam aqui visitando o bairro. Bem, então o serviço de alto-falante dele transmitia jogos do futebol carioca, e hoje a gente falando no momento atual não teria sentido, mas naquela época em que radinho de pilha era coisa rara, não era para qualquer um, então a transmissão de futebol era uma coisa extraordinária para aquele pessoal. Eu me lembro bem, em 1957, em cima de uma laje da Associação Recreativa e Beneficente do Jardim Meriti, da qual ele fez parte. De lá de cima eu escutava o jogo final entre Botafogo e Fluminense, já que rádio era coisa difícil. Então a gente escutava, as vozes às vezes vinha, às vezes levava, porque o vento tumultuava, mas era o que a gente tinha de interessante nisto que está aí. E esse valor a gente tem que estar voltado realmente para aquele ano que você não tinha rádio, nem tinha rádio de pilha, não tinha nada. Era realmente uma coisa extraordinária. Então falar isso hoje, para as pessoas hoje, sem voltar ao passado, não entende o valor realmente extraordinário desta figura. Em 1960, ele adquiriu uma televisão. Estou falando porque eu fiz parte disso, escutei jogo de futebol, escutava as solicitações, e ele comprou uma televisão, colocou em frente à padaria, e ali ele transmitia os jogos. Os jogos naquela época não é como hoje, que todos os jogos eram transmitidos e abertos, certo? E aqui estava eu assistindo o campeonato de 1960. Naquela época o América foi campeão e me lembro disso, sentado no chão e assistindo o jogo. Ele fazia tudo isso sem nada de retorno. A padaria dele, e isso aí depois é que eu vim tomar conhecimento, eu via, mas não sabia na época o porquê, a primeira fornalha de pão, que era uma cesta de pão, o filho dele, o Francisco Fernandes Lima, levava para o colégio
Rubens Farrula, onde eu estudava. Estudei lá, terminei minha 4ª série em 1958. Eu via aquele cidadão chegar com a cesta e jogar numa mesa para ajudar a fortalecer a alimentação daqueles estudantes. E eu participei desse pãozinho muitas vezes no colégio Rubens Farrula. Então são ações extraordinárias para uma época que a gente só pode entender se a gente realmente estiver voltado para esse período. Bem, Alfredo Lima era um cidadão com um físico bem privilegiado, uma voz muito forte, ativa e com uma postura. Então ele conversava com os políticos de uma maneira muito igual, com as colocações muito firmes naquilo que ele pretendia. Buscava e sempre pedia para que trouxesse alguma coisa para o município. E uma dessas conquistas que houve muito do pedido dele, muito da participação dele, foi a instalação de bicas. Naquela época nós tínhamos poucas ruas com posteação, com sistema de energia elétrico e água, sistema de água, instalação nenhuma. E ele, com a insistência, persistência dele, conseguiu no governo Roberto Silveira, inaugurado, me parece, pelo governador Badigé Silveira, que esteve aqui. Quando eles vinham aqui, eles vinham sempre à casa dele visitá-lo. Conseguiu a inauguração de um sistema de bicas d'águas na rua Oswaldo Aranha, hoje Antero Pinto Pereira, em homenagem a um grande morador também dessa época no Jardim Miriti. Então nós tivemos uma bica entre hoje a rua Antero Pinto Pereira com a rua Jansen Pereira de Melo, mais 2 bicas de água na esquina de baixa, onde os moradores e a gente ia lá buscar aquela água para levar para casa, para beber e tudo mais, que na verdade era tudo água de poço, boa, mas água de poço. Então ele conseguiu também esse princípio de canalização de água e serviço de água para os moradores do Jardim Miriti. Mas de tudo que ele conseguiu, o que mais me impressiona hoje, é que hoje, você falar em termos de religião, que ele era católico, atuante, e naquela época era fácil ser católico quando predominava 90% ou mais da população religiosa católica. E hoje os evangélicos católicos basicamente dividem em termos de percentual, pelo menos na Baixada Fluminense. Naquela época não, era o catolicismo forte e as outras religiões eram quase que de forma discriminada em relação à sociedade em si. E o seu Alfredo Lima, ligado ao bispo, ligado ao padre, tendo contribuído para construir a igreja, tendo conseguido toda aquela escritura, toda aquela doação municipal para a Igreja Católica. Ele era amigo do pastor Dutra, da primeira Igreja Batista do Jardim Miriti. E ele, amigo pessoal do pastor Dutra, ele tinha no serviço de alto-falante dele um tempo para a evangelização do pastor Dutra. E isso realmente eu acho de uma grandeza extraordinária, como lá pelos anos de 1950 e alguma coisa, ele tinha essa concepção de liberdade religiosa, cedendo espaço para a igreja evangélica cuidar de pregações. E isso eu hoje paro e fico pensando como pode. Hoje você, com toda a liberdade, com todo um equilíbrio entre as religiões, muitos não cedem espaço para os outros. E ele já naquela época, ele tinha essa percepção. Acho isso realmente de uma grandeza extraordinária. Então aí, mais ou menos, aqueles que me perguntam quem foi Alfredo Lima. Alfredo Lima era um homem realmente com um pensamento muito à frente daquela época. É com muito carinho que eu quero expressar a alegria que estou sentindo em saber que o nome do meu pai, Alfredo Fernandes Lima, retornou à praça. Eu, filha dele, que cheguei aqui com 4 anos de idade e cresci nesta sala, nesta casa. E acompanhei o que o meu pai fez e lutou pelo progresso deste bairro. E então eu estou muito feliz e alegre por Alfredo Lima
ter retornado à praça. Fiquei muito emocionada com a recepção, com a festa que teve na reinauguração da praça. Uma coisa muito linda. E a praça Alfredo Lima, hoje, é uma das mais bonitas de São João de Meriti. Realmente, agora no dia 28, às 18 horas, foi inaugurada. E ficou uma praça muito bonita mesmo. Eu, minha família, minhas irmãs, meus parentes, estão muito felizes. Queremos agradecer a todas as autoridades que cooperaram com este evento, ao prefeito, aos vereadores, ao vice-prefeito, todo o carinho que tiveram em retornar o nome de Alfredo Lima à praça. Não só por ser meu pai, mas porque todos viram como ele lutou para o progresso deste lugar, promovendo brincadeiras, tendo a sua rádio, a sua lotação indo para São João, ajudando as escolas com pão, com carne que ele doava, entendeu? Deixava, nós católicos, mas ele deixava um programa evangélico aqui todos os domingos, fornecia a nossa rádio para isso. E, enfim, é uma alegria muito grande, esse carinho, essa felicidade que nós todos estamos sentindo. Eu agradeço a todos o carinho que eu estou sentindo, a alegria, a felicidade que eu estou sentindo dentro de mim, que todos nós estamos sentindo. Daqui eu cresci, aqui eu cheguei com 4 anos, aqui eu cresci, aqui eu me casei com meu marido até hoje, tenho 43 anos de casada com o Norival Joy da Silva e sou muito feliz. Tive os meus filhos, os meus netos e a gente é muito feliz por pertencer à família Lima. Muito feliz mesmo. Obrigada. Alfredo Lima, sou genro dele, casado com a filha dele, que faleceu, vai fazer 3 anos, né? E hoje eu sou viúvo, mas tenho orgulho de ter sido genro do Alfredo Lima. Pela pessoa maravilhosa que ele foi e fazer parte dessa família. Hoje é uma das coisas que eu carrego com muito orgulho, fazer parte dessa família do Alfredo Lima. Essa casa foi onde o seu Alfredo Lima, quando veio de Portugal, construiu. E para frente mais ele foi ser meu sócio aqui na padaria. E como sócio dele, eu observei alguma coisa dele que pouco ser humano tem. Naquela época faltava leite na região e tinha poucas entregas e tal. E ele falava assim: Gelson, vamos separar 5 caixas de leite, porque o morador tal tem um filho pequeno, não pode ficar sem leite. Fulano de tal tem filho pequeno, então separava porque as pessoas que tinham filho pequeno. E a pessoa veio de manhã já sabia que tinha o leite separado. Então ele teve a padaria, montou o mercado aqui do lado, o mercadinho. E esse mercado ele homenageou a terra dele, Póvoa do Varzim, chama-se Mercearia Varzim. Isso fez uma homenagem à terra, veio para cá sozinho, depois veio trazendo as famílias aos poucos, né? E hoje, pessoal, a Varzim era a terra do Sr. Alfredo Lima, lá em Portugal, e está até hoje o nome dele, com o nome da terra dele lá, Mercado Varzim. A empresa de ônibus instalou aqui um ônibus central, Vilar do Steri. Ele emprestava aqui a luz da casa dele para o despachante, para não ficar sem luz e sem cobrar nada. Não, ele tem que ter uma luz para ele ouvir o radinho dele. E assim foi. Hoje eu continuo aqui, tem 45 anos aqui. Cheguei aqui em 72, estou até hoje aqui e só vejo falar bem dele. Então, eu quero agradecer muito ao prefeito Dr. João Ferreira Neto por ter reinaugurado a praça com a memória do Alfredo Lima. Passagem de ano, os meus pais criam os filhos todos aqui. No Natal. Os filhos no Natal. Os filhos, os netos, que eram mais de 30 netos, os 9 filhos, bisnetos também. Então eles criam todo mundo aqui em casa, na noite de Natal, nunca se jantava sem estarem todos. E eles gostavam muito disso, né, Mélia? Reunião em família, era primordial. Muito. Todos queriam estar presentes, não tinha desculpa, todos tinham que estar presentes. Ele primava pela reunião em família. Ele sempre gostava de ter os filhos ao redor dele. Ele protegia, ele amava, ele dava bronca,
mas com amor. Todos sentiam naquela bronca com carinho. Todos o amavam. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa família. Termos o pai que nós tínhamos. Orgulho dos meus irmãos. Somos 9 irmãos, 7 mulheres e 2 homens. Nunca houve uma desavença séria entre nós. Sempre harmonia, sempre um ajudando o outro. Então é uma família que... Unida, muito unida. E nada... Então nós nos orgulhamos pelo que meu pai foi, pelo que ele contribuiu para o engrandecimento do Jardim Meriti. Ele contribuía muito na ajuda dos mais necessitados. Então foi muito importante essa homenagem que foi feita a ele. Nós nos sentimos muito orgulhosos. Meus irmãos todos agradecem por essa homenagem que foi feita. E falando nessa época de Natal, né, que era criança, né, muitas delas, depois adolescente, e para mim assim uma coisa muito forte eram as comidas. Era muita comida. E uma coisa especial, assim, além do arroz de polvo, né, que tinha aquela cor característica, eram as bolas que a minha avó fazia. Bacalhau. E nos anos seguintes, da minha prima Lourdes, né, que eu chamava ela de tia, porque ela foi criada pelos meus avós, e até assim eu demorei para entender, né, que ela não era filha do meu avô, era minha prima neta também. E ela também fazia essas bolas que eu amava e que eu vou aproveitar a ocasião para cobrar das minhas tias presentes, que alguma delas faça essas bolas, porque eu adoro essas bolas e elas são assim uma lembrança característica do Natal e dos meus avós. E quanto à praça, eu acho que a justiça foi feita, porque ele realmente, estou até descobrindo outras coisas, né, da história da minha família, né, tão quanto assim, quão grande o meu avô contribuiu, né, para o crescimento desse bairro, e muito orgulhosa, evidentemente, por conta disso. Veio de Portugal e se radicou aqui e fez esse pedacinho, né, de terra aqui crescer. Então é uma homenagem justíssima. E claro que isso aí deixa a gente muito emocionado e agradecido, né, a todos, né. E então nós agradecemos na época, ao então prefeito José Amorim, que era muito amigo do meu pai e tendo conhecimento de todos os feitos pelo meu pai, eu quis homenageá-lo com o nome dessa praça em homenagem a ele. E hoje, reinaugurada pelo atual prefeito, o que nos deixou com muita alegria e muita honra. Meu pai é um homem merecedor dessa homenagem. Agradecemos hoje ao Dr. João por novamente aceitar essa... Fazer justiça. Por esse carinho, querido. Fazer justiça ao nome Alfredo Lima. Ao retorno da praça, né? Fazer justiça, porque ele fez justiça, né? Porque é uma pessoa que foi homenageada e que tem um vínculo verdadeiro com o bairro, né? Com a cidade, com São João, onde tem a prefeitura, né? Que são pontos importantes. E ele contribuiu para a igreja, para toda essa parte comunitária. Era voltado para isso. Inclusive, ele recebia aqui em nossa casa, né? Esta sala que está aqui. Fala, Aida. Não, recebia era Tenório Cavalcante, Roberto Silveira, João Goulart, Celso Peçanha. Recebia até inclusive da igreja os bispos, todo o clero, Dom Adriano Hipólito, onde nós fizemos a primeira missa aqui na esquina com um cruzeiro representando a igreja. E foi ele que conseguiu recepcionava todas essas autoridades. E o pai, esta minha irmã que estava aqui abria a fita para eles entrarem. Meu pai contratava até cozinheiros para a gente fazer assim, sempre um jantar para eles, para os receber. E o padre José que falava não, eu não gosto de vinho não. Aí meu pai pegava aquela garrafa de vinho do Porto e enfiava no bolso da batina dele, bem que ele levava. Não, eu estava escondido. Era muito bom. Padre José, aquele tempo era muito bom. Porto, que já é falecido também. Era muito bom aquela Mas era muito amigo da gente. Nossa. Particular. Da doação que teve, daquelas, não sei falar, né? Foi a igreja, foi meu pai. Foi o São Paulo.
Foi o Padre Geraldo. Foi em São Paulo, ele falou com o Padre Geraldo, você vai escolher e o João. Os sacrários, tudo da igreja. Aí foi o meu pai, foi o marido dessa minha irmã que está aqui, João Carvalho, que já é falecido, e o Padre Geraldo, que foram em São Paulo e compraram todos o que mereciam. Os ornamentos. Os ornamentos da igreja estão lá até hoje. Até hoje. Então foi meu pai. Ainda hoje. Na época era o Padre Geraldo, que também é muito nosso amigo particular. Também a gente o ama muito também. Isso já vai mais de 50 anos. Isso já tem uns 50 anos. Já vai mais de 50 anos. Mais de 50 anos. E com toda essa história que veio assim mais à tona, né? Por conta da reinauguração da praça, eu fico assim feliz de ter tido assim, esse tipo de criação, onde sempre houve respeito, tá? Harmonia, amor, que é uma coisa assim que hoje em dia a gente vê que está se perdendo e que, graças a Deus, assim, com os meus filhos, né? E eles possuem esse mesmo carinho, esse mesmo respeito com os mais velhos. E uma coisa que também chamar a atenção é que meu avô, apesar de tantos anos já passados naquela época, né, ele você apoiar a diversidade, né, porque a gente tem simplesmente que respeitar a opinião do outro, né, não fazer prevalecer, né, a nossa crença, né, a nossa vontade pessoal, né, porque assim ninguém pode se intitular o dono da verdade. Então, se a gente se tratar com carinho, com amor, né, e promover sempre a harmonia, todo mundo tem o seu espaço, né, e todo mundo tem as suas ideias, né, e valorizar, né, as ideias boas, né, e como meu avô fez já naquela época, né, de abraçar a comunidade, de criar paz, não só entre os próprios familiares, né, mas entre os vizinhos, tá, entre toda a sociedade, né, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa, né, se perdeu um pouco, né, daquele respeito, né, do amor que é o que tem que prevalecer sempre. Então, a gente quer deixar mensagem para os jovens de hoje, para tomar como exemplo essa vida, né, que foi vivida pela família Lima. Que eles sejam mais tolerantes com seus pais, com a sua família, sejam amigos, respeitem o próximo, que se amem. Porque se houver amor, tudo vai correr mais fácil. A família vai se engrandecer e os amigos também. O que tem que haver mais é amor. Havendo amor, sempre haverá um final feliz. Todos felizes.